Podcast Descubra Caieiras. Oferecimento Drive Music Estúdio. Lubrificar Serviços Automotivos. Academia Aquagym. Sua meta é o nosso objetivo. Olá pessoal, está começando mais um podcast Descubra Caieiras e a convidada de hoje, ela é jornalista, comentarista de futebol, é palmeirense, dona do Chevette vermelho rebaixado e mamãe da Carol. Descubra quem é Vicky Pinheiro. Boa noite, Vicky. Boa noite, Joab. Boa noite, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu recebi esse convite desse projeto Descubra Caieiras. Fiquei muito honrada em saber que eu tenho algum destaque, algo assim, ser apresentada, enfim. Muito obrigada mesmo. E aí? Nós que agradecemos você, viu, Vicky, por ter aceitado o nosso convite. Tá? Você que foi uma pessoa que desde quando eu mandei não tinha o seu contato, pessoal, e aí eu falei, vou mandar um direct para ela pelo Instagram, e aí eu vou ver se ela me responde, né? Se ela me responder, ok, a gente vai lá e convida. E ela imediatamente respondeu, foi muito receptiva, simpática com a gente. A equipe aqui do Descubra Caieiras está muito feliz por ter você aqui. Essa mulher que é um destaque, vocês vão saber tanta coisa dela hoje sobre futebol. Eu assisti uns vídeos, umas coisas delas na rede social, fiquei totalmente encantado com tamanha inteligência e tamanha competência que essa menina tem. Obrigada, que é isso. Que é um destaque da nossa cidade, que eu falo de coração mesmo, porque você se destaca. Obrigada. Demais, demais, demais. E hoje vai ter futebol aqui, o assunto hoje vai pegar fogo. Vamos falar sobre os times de São Paulo, vamos falar da seleção brasileira. E vocês vão descobrir algumas curiosidades também sobre Vicky Pinheiro. Vixe, Maria. Esse podcast tem um oferecimento dos nossos patrocinadores, Lubrificar e Aquagym. Tá bom, pessoal? Vamos lá e vamos começar. Eu quero falar uma coisa muito importante para todo mundo. Tá à vontade, Vicky? Tô muito à vontade, até demais, viu? Eu também. Daqui a pouco eu vou tomar minha aguinha aqui, coquinha zero. Eu não tomo coca, mas vou beber minha água e comer um amendoim aqui. E aí você, Paulinho, você tá confortável, Paulinho? Paulinho é um rapaz que ele fica por trás das câmeras aqui, gente, mas ele faz o negócio acontecer. E o nosso produtor lá, como é que tá? O Jean Fuinha? Tranquilo lá. Tá tranquilo? Bom, gente, competência, sagacidade. Essas são as palavras que definem o sucesso da mulherada hoje dentro do futebol como profissional. Isso é exemplificado por ela, Vicky Pinheiro. Uma mulher perspicaz, uma mulher sagaz, uma mulher eloquente na sua comunicação e, principalmente, muito imparcial quando se trata de profissionalismo. Basta você dar uma olhadinha nas redes sociais dela que você vai perceber tudo isso aí. Você vai vê-la de uma forma sempre ali muito comprometida com o futebol. Mas tem uma palavra muito interessante que define ela também, que é a paixão pelo futebol. Ela brilhantiza o futebol, ela deixa o futebol mais brilhante, deixa tudo mais belo, mais bonito, porque ela é competente e ela traz isso aí pra gente. Bom, no programa de hoje vamos conversar sobre futebol, mas Vicky, conta pra gente, quando foi que começou esse seu relacionamento com o futebol? Nossa, eu fiquei até emocionada com essa apresentação mais uma vez. Muito obrigada pela moral, viu? Imagina. Tudo começou desde criança, né? Meu pai, ele sempre gostou muito de futebol. Então, eu sempre tive uma ligação muito forte com meu pai. E ele jogava ali no campo do Nacional, né? Pelo Nacional, assim, jogava ali no segundinho, goleiro. E aí eu sempre descia com meu pai pro campo da várzea e acompanhar, ou quando ele jogava na quadra, aqui em cima, próximo do Ricói. Então, meu pai sempre viu muito futebol nos finais de semana dele. E aí eu sempre acompanhava. Consequentemente, eu também sempre fui apaixonada pelo Palmeiras, né? Desde criança. Meu pai não torce para Palmeiras, meu pai torce para Portuguesa. Mas eu sempre fui muito apaixonada. Então, essa união aí fez sempre que eu tivesse um interesse muito grande por futebol. E aí, junto com isso, veio a Copa de 2002, que eu tinha 9 anos de idade. E eu falei, nossa,
comecei a me aprofundar um pouco mais dali, e ali eu falei, cara, eu tenho a paixão que é o futebol. Só que é engraçado que eu nunca tive muita vontade de jogar futebol. Jogar futebol não é muito meu interesse, assim, a não ser que seja uma brincadeira e olhe lá. Mas acompanhar, analisar, debater. Nossa, debate de futebol sempre me ocupou muito. Então, eu moro em Caieiras desde que me conheço por gente. Então, eu estudei no Mário Toledo. Então, assim, eu era acostumada a ficar no fundão da sala, debatendo futebol. As reclamações que minha mãe recebia era: olha, não dá para aguentar a Vitória numa segunda-feira pós-final de semana de futebol. Que aí era muitos debates. Então, assim, eu sempre vivenciei muito futebol. Então, eu sempre tive essa paixão mesmo, que é uma herança do meu pai. Que bom, e seu pai sempre está apoiando você. Você falou inicialmente aqui que ele ia estar ligado na live, vendo você. Eu, com certeza, é um orgulho para ele, né? Eu acho assim, Vicky, que assim, eu acompanhei você realmente nas redes sociais, vi lá como a sua competência. Eu nunca sabia que você tinha feito alguns cortes para TV, para televisão, no estádio. Fiquei vendo você nos TP lá falando. Eu falei, meu, essa menina é um ouro, não é porque é loira não, mas é um ouro. Bom, vamos lá. Então, assim, a sua paixão começou assim, influenciada pelo seu pai, né? E me fala aí, quando foi que você quis fazer jornalismo? Por que jornalismo, entrar nessa profissão? Foi por causa do futebol ou não? Então, na verdade, o jornalismo é algo que eu sempre sonhei, né? Eu sempre sonhei e eu sempre gostei muito do mundo do jornalismo. Então, assim, às vezes eu novíssima, criança, adorava ficar assistindo o Globo Repórter na sexta-feira, ou ficar assistindo os jornais. Então, assim, eu sempre acompanhei muito. E aí, com o tempo, eu percebi a junção do futebol, que é algo que eu amava assistir, com o jornalismo, com a comunicação que eu sempre amei. Só que a vida da gente que mora na periferia não é fácil. Então, assim, eu comecei a trabalhar jovem, com 16, 17 anos, e eu era jovem aprendiz em uma empresa, uma seguradora multinacional. Ali foi onde apareceu a minha primeiro momento de decisão, porque assim que eu acabei a escola, minha mãe sempre forçou muito para eu estudar, então ela falava, Vitória, você tem que entrar na faculdade direto. E eu falava, tá, mãe, mas e agora o que eu faço? Eu vou para o jornalismo ou eu faço um outro curso voltado para onde eu trabalho? E a minha mãe me deu uma noção da realidade. O jornalismo não é fácil. Você já tem um pé numa empresa. Vai para essa área e lá na frente, quando você estiver estabilizada, você pensa no jornalismo. Eu escutei minha mãe e deu certo. Então, eu fiz administração de empresas, eu me formei em 2014 e aí eu fiz assim toda a minha jornada profissional voltada para o mercado de seguros, que é onde eu trabalho até hoje, que é o meu ganha-pão. Atualmente eu trabalho na Porto Seguro, mas eu trabalhei na Allianz, que é uma seguradora, que inclusive cede o nome ao Allianz Parque. E eu trabalhava lá na época, viu? Então, assim, foi muito louco. Do nada, acordou, a empresa que você trabalha ia emprestar o nome. Aliás, ia comprar os name rights do estádio do seu time. Foi muito louco. Mas, enfim. Então, assim, nesse momento eu deixei um pouco o jornalismo de lado, esse sonho. Porque a noção da realidade é outra. Não tem como a gente pensar... a gente é pobre. Então, assim, a gente sempre tem que olhar o lado financeiro. E o jornalismo, ele é um lado financeiro que encanta, mas a cada 10 mil chances você consegue uma. É muito difícil, muito concorrido. Então, eu deixei de lado e fui seguindo minha vida. Até que, né, um certo amigo meu, a gente brincava muito. O nome dele é Ron Borges, muita gente aqui de Caieiras conhece. São Paulo conhece muito. O Ron é um brilhante narrador. E ele foi lá pra mim, falou... E a gente brincava muito no bar do nosso amigo. Tipo, tinha um Palmeiras e Corinthians. Ele narrava e eu era comentarista. E aí, uma vez, ele teve a ideia louca de pegar uma caixa de som, colocar no campo de várzea, falar, Vicky, vou narrar. O que você acha de você vir comentar? Eu falei, mas, Ron, eu não sei comentar. Ele, não, acho que você sabe. Você fala de futebol e tudo. E aí, foi meu primeiro contato como comentarista. Sem ser algo tão amador. Assim, tão na brincadeira. Na verdade, de começo eu levei na brincadeira. Eu lembro até hoje que minha primeira partida foi em Interlagos, uma final de campeonato. Eu não lembro bem os times, o Ron que lembra, porque o Ron tem uma memória brilhante. O meu marido que na minha época era só meu namorado, estava recém-operado, então ele foi comigo, fui num golzinho quadrado do voo dele, porque a gente estava sem carro, o Chevetão também estava zoado. Fomos. E aí esse time estava perdendo de 2-0, não lembro o time, cara, de verdade.
E eu, como comentarista, falei, olha, eu acho que o outro time tem que apostar um pouco mais nas bolas aéreas, tal. Tem jogadores altos. Dito e feito, fizeram isso e empatou em 2-2 e foram campeões nos pênaltis. Aí foi a primeira vez que eu tive uma noção. Falei, caraca, algo que eu comentei deu certo. E aí foi fluindo. Então, assim, comecei no Voz da Várzea, que era o projeto do Ron, que ainda existe, mas... né, aí, de repente, me chamaram para o Mundo da Várzea, que é um programa que tinha via Facebook, que você entrevistava. Era um estilo podcast. Sério? É que na época, isso aí foi tudo em 2018. 2018, é. Não tinha ainda o podcast ainda, né, tão aclamado. Isso. E aí eu fui lá para ajudar na apresentação, tudo. Depois disso, eu fui convidada para o T-Vila. Vamos para o T-Vila, que é onde já tinha transmissão mesmo, com televisão, em filmagens, tudo. Fui para o T-Vila, como comentarista e repórter. E aí me chamaram para o Desafio ao Galo, que já era na TV Gazeta. Então, assim, mas tudo aos finais de semana, tudo, entre aspas, como um bico. Então você trabalhava normal e fazia os comentários dos jogos da Várzea durante as suas folgas ali no final de semana. Que é o que eu faço até hoje. Eu ainda continuo trabalhando no mercado segurador, né? Sim. E aí foi fluindo. Daí, de repente, fui para o Bate Fundo Esportivo, que já era uma rádio web de futebol profissional. Então, onde eu comecei a ter contato ao campo de futebol, né? Eu sempre fui muito para estádio. Os jogos do Palmeiras, assim, eu sempre ia desde 2008, foi meu primeiro jogo, e eu não paro de ir. Mas aí eu tive um contato pelo lado de imprensa. E aí já comecei, caraca, tô aqui dentro. Então eu ia pra zona mista. Aí apareceu uma oportunidade, né, de eu ir pro Voz do Esporte, que é uma rádio web já gigante, assim, crescendo cada vez mais, com o César Tavares. E aí foi uma virada de chave nesse ponto para mim, porque o César, ele é um profissional muito sério. E ele viu em mim, segundo ele viu em mim um talento. Só que precisava de alguns ajustes, né? Às vezes trabalhar melhor o português, a dicção, eu não tinha nada disso. Eu só tinha uma mulher que, por tanto assistir futebol, entendia um pouco. E aí foi melhorando. Aí deu na minha cabeça, acho que eu vou começar agora a fazer jornalismo. E aí comecei a estudar jornalismo porque eu entrei de vez no meio. Hoje, nos dias atuais, eu ainda estou no Voz do Esporte. Evoluí muito graças ao Voz do Esporte, graças ao César Tavares, que também mora aqui em Caieiras, né? Tanto que, recentemente, a Voz do Esporte e o César Tavares venceram o prêmio da ACESP, que é, né, um prêmio muito renomado no jornalismo paulista, principalmente, esportivo. Então, assim, ele é um grande professor, um grande mestre para mim. O Ron, nunca vou esquecer, porque o Ron foi que resgatou isso em mim. Até hoje a gente também está junto num projeto novo. Alô, Ron, vamos vir aqui? O convite já está feito, tá? Será um prazer recebê-lo aqui com a gente. O Ron é um cara brilhante, muito talentoso. Tem o Carlinhos, nosso repórter. Então a gente é um trio, né? Um trio ternura. O Ron, narração, Carlinhos, reportagem e eu como comentarista. A gente está embarcando agora também no projeto da TV Ipanema, que é um projeto também que está sendo muito apoiado pelo time de Ipanema de Caieiras, dirigido pelo Dias. Então, assim, estou muito confiante nesse projeto também, mas é tudo um hobby, né? Mas na verdade, Vicky, eu acho que, assim, eu te acho muito pronta, porque a sua voz já é uma voz de repórter, já é uma voz, assim, né? Uma voz de locutor, uma voz bacana. Então, assim, tipo, eu pensei que você já tinha começado já como jornalista e entrado, assim, não imaginei. Porque quem te vê, a pessoa que te viu como um talento e te viu realmente que você tinha jeito para a coisa, acertou em cheio. Porque a sua forma de falar, o seu jeito, a sua expressão, claro que todo mundo tem que ajustar, todo mundo tá aprendendo todos os dias. Né? Como eu te falei, eu vou entrevistar você, mas eu não sou jornalista, estou aprendendo muita coisa. E a gente vai se ajustando ao tempo. O importante é você ser comprometido e dedicar aquilo. E se for uma coisa que você gosta e que você ama, com certeza vai dar certo, não é verdade? Então, é porque assim, eu acho que o jornalismo, ele tá muito na veia. É a pessoa saber se comunicar. É a pessoa gostar de se comunicar. Eu acho que o jornalismo, ele sempre... eu era criança e eu brincava com meus primos de entrevistar as pessoas na rua. Eu sempre tive um brilhante... Assim, meu olho sempre brilhou pro jornalismo, né? E é até interessante que, durante a faculdade de jornalismo, eu fiz muitas matérias voltadas ao futebol. Mas o meu TCC, que foi o ponto-chave, não foi sobre futebol. Eu quis fazer esse desafio para mim mesma, que era, eu fiz sobre
o deslizamento de Franco da Rocha, na Rua São Carlos, no Parque Paulista, que vitimou 18 pessoas. Eu fiz um livro-reportagem sobre. Que bacana. E quando eu terminei esse livro-reportagem, né, que inclusive um abraço para a Dinólia, que foi a pessoa que reportou muitas histórias, então é um livro que conta as histórias das vítimas, então não foquei só na tragédia, eu foquei muito em manter aquelas pessoas vivas de alguma forma. E eu ganhei 10 no TCC. Então eu falei, caraca, aquilo foi gratificante para mim. Não, você... E eu fiz por gosto, assim, nunca... O jornalismo não foi uma obrigação. Foi algo que eu realmente gosto. E eu acho que a comunicação tá muito na veia, né, da pessoa. Então, lógico, que nem você falou, a gente tem que aperfeiçoar muitas vezes o português, uma oratória. Exatamente. Mas, cara, eu vejo muita gente com talento para um jornalismo. E eu vejo também. Eu bolei aquele texto. A gente não tem TP aqui, tá, gente? Às vezes, todo podcast meu, eu começo falando um pouco sobre entrevistado. Mas é tudo que vem na cabeça do que a gente estuda, que é a equipe e eu também. E eu falei de um ponto, basta olhar nas suas redes sociais que vai ver o seu brilho, vai ver seu comprometimento, vai ver sua sagacidade, vai ver sua eloquência em comunicar com as pessoas e isso chegar até elas de uma forma mais acessível, de um bom entendimento. Vai ver que você tem uma paixão, vai ver que você tem uma coisa muito grande pelo futebol. E tudo aquilo que você faz incessantemente, com muito amor, com muito carinho, levando do coração, dá certo. E isso flui, entendeu? Então não basta só falar... te ver, assim, pessoalmente, nas suas redes sociais, nos seus programas, principalmente que eu assisti, você tá lá, cara, brilhando. Tá uma Renata fã lá, gente. É impressionante isso aí, entendeu? E essa evolução da mulher no futebol é muito bacana, porque deixa a coisa mais linda, mais bonita. E o mais interessante, ela é muito simpática. Então, pra mim, eu acho que você já nasceu pronta, assim. Eu falei, essa menina nasceu pronta. E é um talento daqui de Caieiras. Obrigada. Felicidade pura. Caieiras que ganha com isso, né? Mas se você pega meus vídeos no Desafio ao Galo em 2019, é vergonhoso. Não, porque eu falo ali, eu falo gritando, eu falo de qualquer jeito. É que assim, uma coisa que eu sempre busco é pelo menos estar no meio do povo, né? Falar uma linguagem mais no meio do povo, porque querendo ou não, é o povo que te abraça quando você tá nesse meio. E a galera do futebol é essa mesmo. É assim que vem os grandes comunicadores. Vindo do povo. E é assim que Descubra Caieiras também está começando. Vindo da gente. A gente traz pessoas daqui, da raiz, pessoas nossas. Bom, falar de um assunto muito curioso aqui, que todo mundo, assim, te acha por aí, pelo seu Chevette vermelho rebaixado. Chevette vermelho rebaixado, que é assim, a sua marca, né, meu? Me fala um pouco desse Chevette, como é que começou esse amor e, assim, essa coisa que você tem que te identifica rápido. Só falar, a loira do Chevette vermelho é Vicky. Exatamente. Então, porque assim, o meu outro lado também, né, é sempre... É muito engraçado, porque as pessoas sempre falam, nossa, olha pra sua cara, você não parece nada que gosta de futebol, muito menos de carro. Mas eu sempre gostei muito de carro. Eu sempre fui muito apaixonada por carro. E eu sempre sonhei em ter um Chevette. Então, assim, se você pega a galera daqui de Caieiras, né, que estudou comigo no Mário Toledo, sabe que eu sempre dizia, um dia eu vou ter um Chevette. Um dia, quando eu fazer 18 anos, eu vou ter um Chevette. E, cara, esse Chevette ele foi muito desejado, muito sonhado. Eu comprei ele em 2011 e ele tá comigo até hoje. Lógico, hoje eu tenho um carro mais atual por conta da praticidade, por conta da segurança para minha filha. Mas o meu Chevette tá ali, né? Olha ele aí, que coisa mais linda. Eu sou bonito, apaixonada né? nesse carro, cara. Ele é meu filho de verdade. Porque, assim, ele foi muito desejado, muito desejado. Assim, eu guardei dinheiro, eu era jovem aprendiz, então eu guardei todo o meu salário para comprar ele. E quando eu achei esse carro para comprar, ele tava ali na Edgar Facó. Sabe quando você passa na Edgar Facó? Não sei se você já passou por ali de ônibus, pelo corredor. Já, você vê umas concessionárias que sempre tem um carro ali que fica na frente das concessionárias. E eu vi esse Chevette, eu falei, cara, esse Chevette é o meu Chevette, tem que ser. Passava, e eu rezava todo dia para ninguém comprar esse carro. Até que eu juntei uma graninha e fui. Na época eu tinha juntado 3 mil e pouco. Esse Chevette era 7 mil e pouco, preço de tabela. Então eu falei, cara, então eu vou dar de entrada e eu financiei o Chevette. Então assim, o Chevette não foi assim, eu financiei e eu consegui ele. Comprei ele quando eu tinha 19 anos. E aí, aos poucos, eu fui deixando do meu jeito. Ele veio com umas rodinhas feias, de Opala, sabe? Eu
troquei. Aí depois eu tirei o Isso Filme. A gradinha dele da frente era igual da Chevy 500, muito estranha. Aí eu coloquei a originalzinha. E aos poucos eu fui mexendo nele. Agora eu pretendo voltar a mexer nele e tudo. Trocar a suspensão, porque eu coloquei uma suspensão fixa, preparada, para deixar ele rebaixado. Então agora precisa trocar essa suspensão para manter ele baixo ainda, porque eu gosto de carro baixo. Mas, né, com mais conforto. Passa na lombada. Mas preciso fazer algumas coisinhas nele. Ele tá um tempinho já encostado, inclusive. Preciso direcionar ele até o meu amigo Edson, que tem a oficina aqui próximo. Então preciso do guincho. Mas é só uma questão de ajuste. Mas logo ele vai estar de volta nas pistas. Mas eu tenho muita história. Com certeza, quem já comemorou o título do Palmeiras ali na avenida já viu eu em cima desse teto. Já subi muito no teto desse Chevette. Que maravilha. Então, conhecemos a história do Chevette aqui da Vicky. Falando em Chevette, nós vamos falar aqui do nosso patrocinador. Alô, Márcio, grande São Paulino. Alô, Danielzinho, grande São Paulino. Luqueta, Lucas, Vavá. A galera aí da Lubrificar Serviços Automotivos. Meu irmão, se você quer fazer sua troca de óleo, freio, suspensão, embreagem e injeção eletrônica, vai lá com os meninos, conversa com eles. Ó, meu carro, eu só faço lá. Revisão, vou viajar, eu só faço lá. Porque eles têm a competência e eu confio. Eles têm até um negocinho que passa lá, rapaz, parece que é médico lá, descobre tudo do carro. É uma coisa impressionante. Marcinho, você é sensacional, é o Xuxa, viu? Eles vão entender. Um dia eu trago eles aqui para contar essa história dos Xuxas, né? Mas são maravilhosos. Competência, confiança é na Lubrificar. Vai lá com eles que você vai ter ali a super manutenção do seu carro em dia, tudo certinho. Valeu, pessoal. Ai, que bacana, né? É tão bom falar dessa galera. Aí, ó, os caras bonitos aí. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o Palmeiras, tá? Porque você é palmeirense. Hoje a gente vai falar sobre o Corinthians. Sim. A gente vai falar sobre o Santos, vai falar sobre o São Paulo também. E vai falar um pouco da seleção brasileira também, né? Grande seleção nossa aí. Você falou de 2002, aí eu logo veio a Copa do Mundo, foi quando você começou, né? E foi a primeira Copa que eu vi o Brasil ser campeão, que eu tinha a mesma idade que você, acho que tinha meus 9, 10 anos, não me lembro. Tô velho, pessoal. Então aquilo ali marcou na minha cabeça a minha infância, eu levantava de madrugada para assistir. Foi no Japão, né? Que era no Japão. Mas a gente chega lá. Tempos. Bom, vamos falar do Palmeiras? Bora. Alô, meu produtor, cadê o Palmeiras aí? Tem que jogar o hino aí, pô. Tem que ouvir o hino, tem que subir o hino do Verdão. Não subiu o hino do Verdão aí, não tem. Você quer tomar água? Não, eu sou muito bem com a coquinha, cara. Coquinha. Eu com a coquinha, não quero guerra com ninguém. Lógico que eu queria também um uísque, mas aí segunda-feira não dá, né? Mas bondosinha não faz mal pra ninguém. Palmeiras, quando surge o alviverde imponente. Grande. Bom, a gente vai falar sobre os 10 últimos anos do Palmeiras, de todos os times, e aí você faz um comentário breve aí, porque é muita coisa para falar, senão a gente não consegue, né? Vamos lá. O Palmeiras, nos últimos 10 anos, foi um time a ser batido, né? Ele ganhou aí 2 Copas do Brasil, 4 Campeonatos Brasileiros, ganhou o Campeonato Paulista, 2 Libertadores da América, né? Uma Recopa Sul-Americana. Então, nos últimos 10 anos, foi um time que deu muita alegria pro palmeirense, um time que se organizou muito bem. E justamente foi bem em uma época que a Leila Pereira entrou no time. Sim. No time que eu falo assim, como patrocinadora, entrou como presidente, que foi ali em 2015. E de lá para cá, o Palmeiras foi um time exemplo em tudo, em estádio, em organização, em gestão, um time muito bem em técnico, que é um time que mantém o seu técnico há muito tempo. Em conjunto, não é um time que tem um grande jogador em destaque, mas se destaca muito pelo conjunto coletivo. Enfim, o Palmeiras, onde entra, ele é favorito em qualquer campeonato que seja disputado no Brasil. E ganhou todos. Mas a pergunta que não quer calar que fica. Com a entrada da Leila, o time do Palmeiras se tornou um time vitorioso durante esses 10 anos. A Leila, por si só, fez algumas entrevistas aí, né, alguns comentários sobre o time do Palmeiras. Eu pergunto para você, faz bem a Leila pro Palmeiras faz bem pro Palmeiras ter essa dependência da Leila? A Leila é a coluna vertebral do Palmeiras? O Palmeiras sobrevive sem a Leila? O Palmeiras é maior do que a Leila? Ou a Leila hoje é maior do que o Palmeiras? Essa dependência de tornar um time campeão como ele se tornou, com a Leila junto, isso vai ficar por muito tempo? Ou o que você acha quando a Leila fala que sem ela o Palmeiras é um time da Série B? Isso fere o torcedor?
o torcedor fica ferido com isso, mas ao mesmo tempo, naquela época o Palmeiras estava tendo uma crise, ela falou isso aí, segurou para ela e fez o Palmeiras ser campeão. O Palmeiras foi campeão do Brasileiro de 2023, passando no Botafogo, uma coisa que não iria, estava 15, 18 pontos. E assim, ela ficou no status e falou assim, eu falei, eu segurei. Como fica a relação Palmeiras e Leila nessa dobradinha, que sempre deu certo durante esses anos todos, mas que a Leila sempre fala, o Palmeiras sem mim, ele não é o time que é. Então, eu acho que esse ponto a gente tem que olhar um contexto inteiro. Porque o que o Palmeiras é hoje não foi reconstruído a partir da Crefisa. Né? O que o Palmeiras é hoje, ele foi construído a partir da gestão Paulo Nobre. Porque, assim, o Palmeiras ele era um time que, com a saída da Parmalat, se perdeu muito. Né? Ele era dirigido pelo Mustafa, então, assim, saiu a Parmalat ela tinha uma característica de levar seus jogadores. Então, imagina, você tem sua empresa, você não dá o dinheiro para o time contratar, você leva os seus jogadores. A partir do momento que teve a saída da Parmalat, a Parmalat levou os jogadores e desmontou o time do Palmeiras. Então, ali, esse é um ponto muito importante. Ali, não era um time do Palmeiras com dinheiro. Era um time do Palmeiras bem patrocinado. Mas que saiu esse patrocínio, levou os jogadores embora, tchau e benção. Consequentemente, veio a queda para a Série B, o Palmeiras acumulou em dívidas, em más gestões, veio uma nova queda em 2012, e aí assumiu o Paulo Nobre. O Paulo Nobre, vou começar também com o pé de 2009, porque em 2009, Beluso assinou um contrato, né, que transformasse o Palestra Itália em uma arena. E esse contrato, ele diz o quê? É um dos melhores contratos que já teve. Por quê? Olha, Palmeiras, eu vou reformar a sua casa, você não vai pagar por isso, você vai continuar dono dela, só que quando eu precisar, você vai me emprestar para fazer show. Ok. Então tá. Isso feito em 2009. Meados de 2011 foi quando o Palestra Itália foi interditado. E final de 2012 foi quando o Paulo Nobre assumiu. O Palmeiras na Série B. O Paulo Nobre já teve uma visão disso. Ele sabia que a partir do momento que o Palmeiras tivesse essa arena disponibilizada, já seria uma virada de chave para o Palmeiras. Por conta de inúmeros atrativos. Então, o Paulo Nobre assumiu, colocou as contas em dias. Para isso, ele penou muito. Ele sacrificou muito. O Palmeiras quase teve um terceiro rebaixamento em 2014. Mas o Paulo Nobre, na sua gestão, ele fez o quê? Parou de adiantar a cota de TV, segurou um pouquinho na questão de patrocínio para fechar com patrocínio alto quando o time estivesse mais estabilizado. Não fez contratações absurdas. Eu lembro que quando ele assumiu em 2013, o Palmeiras já tinha até quase um pré-contrato com o Riquelme, que era um jogador já em final de carreira, custando caríssimo. Então, ele já brecou isso. Teve erros também, né? A questão de Allan Kardec na época, a saída do Barcos. Mas deu certo, porque o que ele precisava... E outro ponto importante, né? Ele tirou o dinheiro do bolso para investir no Palmeiras, para quitar a dívida do Palmeiras, que é o quê? É você, a partir do momento que você imagina que você tem uma mansão para ser construída, que vai te gerar muito retorno. Mas você tem um entulho antes de receber essa mansão. Então, você tem que limpar esse entulho. Basicamente, né, usando essa metáfora, foi o que o Paulo Nobre fez. Ele limpou esse entulho, acertando as dívidas do Palmeiras, para quando saísse a arena, o Palmeiras tivesse uma casa limpa para assim gerir frutos. Aí veio a arena, a Allianz Parque, inaugurada em 2014, Palmeiras também, com muita força e ajuda dos deuses ou de santos, conseguiu se manter na Série A, que era o que o Palmeiras precisava. Então, assim, o Palmeiras se manter na Série A, eu já tinha uma expectativa, e nem existia a Leila ainda, eu já tinha uma expectativa que o futuro do Palmeiras seria diferente. A Leila veio em 2015. O patrocínio da Leila em 2015 não foi nada exorbitante. Era um patrocínio normal. Tanto que na época teve uma negociação também com o São Paulo. O São Paulo não fechou com a Leila, né? Porque justamente debochou, falou que um valor que o Palmeiras estava aceitando era um valor que não dava para aceitar. Mas que, de fato, estava um patrocínio bastante interessante. Então, já teve o interesse da Crefisa em entrar no futebol e teve o Palmeiras que recebeu. E o dono da Crefisa, que é palmeirense também, então teve essa influência. Partiu 2015, Palmeiras ganhou a Copa do Brasil. Ali foi a virada de chave. 2016, Crefisa traz alguns jogadores e começa a investir um pouco mais no Palmeiras. Palmeiras ganha o Brasileiro. 2017, Palmeiras com umas falhas de gestão de Alexandre Matos. Teve um bom investimento, mas não teve boas contratações. 2018 ganha Brasileiro. Isso... Palmeiras aumentando renda de bilheteria, aumentando sócio-torcedor, aumentando
aumentando a marca Palmeiras, né? E se tornando cada vez mais forte no cenário brasileiro. 2018, campeão brasileiro novamente, semifinalista de Libertadores, semifinalista de Copa do Brasil. Deu pra ver que o Palmeiras estava forte. 2019 foi um ano decepcionante, mas 2020 começa com tudo. Ou seja, o Palmeiras foi crescendo. E se você pega o nome Crefisa antes do Palmeiras, ele era pouco conhecido. Então, eu dei essa volta toda para dizer o quê? Hoje eu enxergo que o Palmeiras, obviamente, o Palmeiras para mim é muito maior que a Crefisa e não estou falando como torcedora. Hoje, o Palmeiras é muito para a Crefisa. Né? O patrocínio, o que o Palmeiras trouxe para o nome Crefisa foi muito grande. E a Leila, muitas vezes, ela quer jogar esse papo que sem ela o Palmeiras não seria. Mas você imagina um time que nos últimos 4 anos venceu 2 campeonatos brasileiros, 2 campeonatos paulistas, uma Copa do Brasil, 2 Libertadores. Você acha mesmo que se sair a Crefisa não vai ter um outro patrocínio forte? Ou digo mais, pode ser que não tenha no Master, mas você não imagina que a camisa do Palmeiras seja valiosa o suficiente para juntar 3 ou 4 marcas que possam pagar juntas bem mais do que a Crefisa paga, que é em torno de 80 milhões? Eu acho sim possível. Eu acho que é possível, por exemplo, uma estampa Master 50 milhões, mais 10 milhões na camiseta, mais uns 10 milhões no número, mais uns 15 milhões ali na barra, que se você juntar, vai manter. Então, assim, o Palmeiras eu não vejo ele dependente da Crefisa. Eu acho que se a Crefisa sair, o Palmeiras tem recursos para se manter sozinho, porque hoje é um time equilibrado financeiramente. É um time, claro, que o que pega muito no Palmeiras, a questão de contratações, que não vem, eu acho que é muito por conta da manutenção do elenco, né, de salários altos, de jogadores que você vê que o Palmeiras mantém uma base de jogadores há muitos anos. Então, esses jogadores, a cada renovação, aumentam de forma significativa o salário. Mas eu vejo que o Palmeiras ele anda sozinho com as próprias pernas. Hoje o Palmeiras tem muitas receitas em questão de bilheteria, em questão de sócio-torcedor. O Palmeiras ele não tem dívidas absurdas. O Palmeiras é um time bem administrado. E o Palmeiras todo ano entra forte para títulos. Então, sim. Todo ano o Palmeiras entra entre os favoritos, ao lado de Flamengo, ao lado do Atlético Mineiro, ou às vezes até mais que esses times. Como eu falei pra você, é um time que nos últimos anos é um time a ser batido. É um time que se destacou e é um time que entra favorito em qualquer campeonato que ele dispute. Certo? E essa questão vem muito aí nessa questão, por isso que eu falei pra vocês sobre a questão da Leila, que deu muita polêmica na época. Sim. E acabou ficando. Eu gostaria de saber muito sua opinião sobre isso, porque ficou uma coisa meio assim. Ela falou e depois o time do Palmeiras foi campeão, um time que já estava bem baixo, então ela acabou ficando assim, poxa, eu falei, eu sustentei, entendeu? Só que eu vejo assim, ela fala muito numa questão de superioridade. Isso. Numa questão de tipo, eu. Só que, na verdade, a prioridade para todo torcedor é o Palmeiras. Então, assim, a Leila, ela está lá hoje, ok, bacana, mas ela vai ser cobrada por ela não fazer um trabalho bem feito. Repito, o Palmeiras não é refém da Crefisa. Eu acho que sem a Crefisa o Palmeiras também consegue andar com as próprias pernas. Eu vejo como o Palmeiras mais importante para a Crefisa do que a Crefisa para o Palmeiras. Claro, é muito significativo, mas no mercado eu vejo que também pode ter outras empresas que podem assumir um patrocínio do Palmeiras. A questão maior é que a Crefisa, da Leila, ela jogar isso, ela deixou um pouco transparecer que ela não conhece a história do Palmeiras. Porque quando ela chegou, não era um Palmeiras um time sem títulos. Não era um time sem como eu posso dizer, com pouca relevância no cenário nacional. O Palmeiras teve uma década de 90 brilhante, o Palmeiras teve uma década de 70 brilhante, o Palmeiras é um time que há muitos e muitos anos ele domina entre os maiores do futebol nacional. Então não foi a Leila que mudou esse cenário. Então por isso que eu acho que a fala dela ficou um pouco chata, porque parecia que ela não conhece a grandeza do time que ela está como presidente. Então essa é uma das ressalvas que eu tenho quanto a ela também. Falar do Palmeiras, os olhos brilham. Como essa Sabrina tem argumento para falar. Mandar um alô super especial aí pro Gilson. O Gilson, que é um dos nossos apoiadores aqui, os nossos parceiros aqui do açaí. Você quer trazer já? O já Gilson? Quer trazer? É o Gilson do açaí. Traz o açaí aí que o Gilson trouxe pra nós. Todo jogo do Palmeiras eu tô no churrasco na casa do Gilson. Aqui, ó. Gente, o melhor açaí. Vou mandar um abraço também, um beijo também pro
Pro pessoal que tá assistindo a gente que é palmeirense, mandar um abraço pro Guilherme. Esse rapaz, ele é palmeirense roxo. Pensa em um menino que falta matar a gente de raiva. O Palmeiras perdendo ou ganhando. Ah, cara, o Gilson é... E o Gilson, que é palmeirense roxo, vai pra academia com a... Todo jogo Palmeiras a gente tá lá na casa dele. Inclusive, Supercopa tá com o zicado. Eu falei pra ele. Oi. Mamãe. Beijo, mamãe. Mamãezinha. Minha mãe larga de assistir a novela pra poder ficar... Qual o nome da sua mãe? Vendo o filho. Laudi. Abraço, senhora Laudi. Ela é o quê? São Paulina? Ela... Flamenguista, menina. Vixe, ela tá com o time empolgante também. E assim... E o Gilson, ele é maior parceiro nosso aqui, né? Aí eu falei Gilson é assim, um grande amigo. É a Vicky que vai lá. Aí ele falou assim, nossa, que bacana, que coincidência. Eu falei, eu não sabia que ele era, né? Amigo de vocês. Ah, não. Deixa eu te contar uma história do Gilson, então. Vou aproveitar. A gente existia um grupo chamado Sociedade Esportiva Palmeiras, que eram alguns amigos palmeirenses daqui de Laranjeiras. Um amigo meu falou, Vicky, entra nesse grupo. Falei, cara, vou entrar, tal, só tem homem. Não, entra, tal. Falei, tá bom. Entrei nesse grupo em 2015. Que, inclusive, já entrei falando de futebol, defendendo o Valdívia, debati com um certo Lucas sobre a questão do Valdívia. Esse Lucas acabou virando meu marido. Pra você saber. Um abraço, Lucas. E, inclusive, a gente ficou muito amigos nesse grupo. Né? Aí tinha meu aniversário, na época meu aniversário estava próximo, a gente fazia alguns encontros lá no Posto Ipiranga, todo mundo. E foi ficando uma união que a gente falou, vamos escolher um nome para esse grupo? Vamos. Fizemos até votação e escolhemos o Porcólatras. Fizemos camisetas do Porcólatras, bonés do Porcólatras. E hoje o Porcólatras ele é muito conhecido em Caieiras. E o Gilson, o Lucas, meu marido, eu... O meu amigo Chuchu também, o Ed. Cara, Chuchu, tem muito... você fala quem, Chuchu? É que eu chamo de Chuchu, mas é o André. André? Eu trabalhei com o André. Pois é, o Chuchu tava lá... Não, mas o André tem história boas e não tão pois boas assim, mas a é. gente tem. Chuchu, eu mandei até um link pra ele. Pro André, nossa, como é que tá aí? Tá suja minha boca? Não, né? Tá gostoso, né? Tá demais. O Gilson lá, mandar um abraço também pra Natália, que é a esposa dele. Amo, Nath. Oi. Ah, sim, eu tô fora do microfone, Super gente. minha amiga, Nath. Me empolguei aqui porque eu tô comendo. Então lá eles trabalham com, não só com açaí, mas com sorvete, massas, picolés, trabalha com banana split, né? O nome de banda, né? Lembra de banana split na nossa época? Taças, pastéis, lanche, hot dog, tapioca, poções. Também eles entregam iFood pelo WhatsApp. Estão localizados lá na Avenida Paulicéia 363. Eu ia lá direto tomar açaí com minha esposa, mandar um beijo pra Cristiane, minha esposa. Um beijo, loira, também. E ela cobra, a pessoa não mandar. E aí eu nunca sabia que era dele. A gente sempre malhou na mesma academia lá. O Gilson, inclusive, é o presidente do Porcólatras. Ele bota ordem em tudo lá. Tá vendo, Gilson? Agora você é apoiador da gente oficial, viu? A Vicky aqui já falou como você é. Só que eu vou te falar um segredo. Ele vende açaí, vende tapioca, só que quando tem jogo do Palmeiras, ele gosta só de beber Ascov. Olha, rapaz. Vou mandar um abraço também pro Cláudio. Tem um grupo meu de amigos lá que eles falam muito sobre futebol. Mandar um abraço pro Mônaco, que é palmeirense também. Mandar um abraço pro Cláudio, que é meu vizinho aqui, que ele é São Paulino. Mandar um abraço pro Osmar também, que é meu vizinho, que é São Paulino. Mandar um abraço pro Peterson, que é santista sofredor, que a gente vai falar daqui a pouco sobre também, pra gente saber sua opinião sobre o nosso querido amado time do Santos, né? Bom, enfim, enquanto você comer, eu vou falar sobre o São Paulo aqui, fazer um certo resuminho, que é meu time de coração. Cadê o hino do meu tricolor? Eu não gostei. Alô, Márcio, lubrificar. Márcio e Daniel, eles dois são São Paulino, rapaz. Um parece com o outro, todo mundo acha que eles são gêmeos, mas a gente se identificou muito rápido porque os dois são São Paulino, a gente sofre junto, a gente comenta sobre futebol. Alô, lubrificar, serviço automotivos. Meu, vamos colocar um símbolo do São Paulo no meu carro, viu, meu? Por favor. Olha que coisa mais linda. Ei, tricolor, dá-lhe tricolor. Vamos lá. O São Paulo, nos últimos 10 anos, acho que foi um time que sofreu muito sobre questões de título. Foi um time que largou de ser o soberano e acabou sendo um time que passou por situações difíceis, que chegou em campeonatos, principalmente brasileiros, em que ele lutava para não cair. Mas aí, nessas quedas aí, surgiu um homem chamado Dorival Júnior, um técnico que eu conheci pessoalmente no shopping que eu trabalhava. Ele é muito humilde, cara. Maravilhoso. Aquele cara, gente, de verdade, eu conheci, ele tava passando pelo shopping, eu trabalhava, eu falei, Dorival, ele falou assim,
oi, tudo bem? Eu falei, vamos tirar? Ele falou, claro que vamos tirar uma foto. Eu falei, cara, uma humildade. muito gente boa. Aí me abraçou assim, falou, tudo bem, quer tirar outra? Eu falei, não, beleza. Muito fã dele, foi da primeira passagem, acho que foi da primeira ou segunda passagem que ele teve no São Paulo. E aí nessa última que ele veio aqui agora, ele acertou o time, ele melhorou o espírito do time, certo? O Casares também fez um trabalho bacana, porque o São Paulo contratava e nada acontecia, e de repente ele ganha, depois de muito tempo de jejum, ele traz um título para o São Paulo. Não foi de jejum, né? Foi um título inédito, na verdade, que foi a Copa do Brasil, que foi um sonho, batendo o seu Palmeiras, batendo o Flamengo e batendo o Corinthians. 3 times super fortes aí, que chegam muito bem em campeonatos como Copa do Brasil e 3 times campeões. Ele arruma a casa, traz aquele espírito de um coletivo que não tinha nenhum jogador em destaque, a não ser o Lucas, que entrou e fez toda a diferença, mas que comprou a ideia, arruma a casa todo dia, deixa tudo certo, e aí ele é chamado para a seleção brasileira e nos deixa. Vem o Carpini, assume o time, quebra o tabu contra o Corinthians, que foi naquele jogo lá da Arena que nós nunca tínhamos vencido, né? Os corintianos lá. A Supercopa. Ganha a Supercopa. Tudo bem, mas aí o que acontece? O time do São Paulo, ele começa a dar umas decaídas. E eu pergunto pra você, Vic, o time do São Paulo, ele se acomodou? O time do São Paulo, com a saída do Dorival para a seleção, ele sentiu. O Carpini é prodígio, como muitas pessoas falam. Ele veio de times pequenos como Juventude, Água Santa, e de repente pegou um time embalado como o São Paulo, que já vem ganhando e que já vem de campeonatos importantes, como ganhando a Copa do Brasil, já indo para a Libertadores, já ganha a Supercopa, já quebra um tabu. Será que aquilo não aflorou muito? Será que a gente está enganado com o Carpini? Ele vai fazer um bom trabalho. O Dorival realmente faz falta. Realmente não digo. O Dorival pode fazer falta no São Paulo. O São Paulo classifica. Vai ser um time a ser batido nesse ano. Ele vai ganhar títulos. Será que ele volta a ser o time soberano de 2005, 2006, 2007, 2008, que ganhava tudo? Porque afinal o São Paulo é tricampeão mundial, é tri-libertadores, tem uma história. E de repente vem um técnico que tem uma história ainda para construir com times grandes. Será que o São Paulo embala? Será que o São Paulo se acomodou? O que será que, na sua opinião, pode acontecer com o São Paulo esse ano? Tá muito bom esse açaí, maravilhoso. Bom, o São Paulo, ele é um time que ele expôs muito em 2023 pontos técnicos que ficou faltando. Acontece que foi um time que venceu a Copa do Brasil, que é basicamente 6 jogos, né? Que você vai muito bem. Quando você também encara times como seus rivais, tem uma força diferente. E mata-mata também tem uma força diferente. Porque o mata-mata, ele vai muito na superação. Então, não é sempre a técnica que vence. Até porque se fosse time por time, o Flamengo, por exemplo, é bem superior ao time do São Paulo. O que acontece bastante, o que eu vejo? Eu vejo que o São Paulo falta um meia. Eu vejo que o São Paulo está sacrificando o Caleri. Eu vejo que o São Paulo não tem um bom lateral esquerdo que brilhe os olhos. Então eu vejo que o São Paulo tem muitas deficiências por ali. Falta um centroavante para revezar com o Caleri, né? Para você poder dar uma tranquilidade. Então o São Paulo precisa de contratação. O time não tá só no Carpini, né? O time, por mais que venceu a Copa do Brasil, mas ele venceu com limitações. Tanto que o Campeonato Brasileiro, o São Paulo penou muito. Não para brigar para não cair, porque tem uma força grande no Morumbi. Mas eu acho que o São Paulo ficou, 1 ou 2 vitórias apenas fora de casa. Então, assim, o time do São Paulo tem suas limitações. Ficou muito refém do Lucas, que é um grande jogador, só que também tem alguns pontos físicos que pega. Com a saída do Lucas, o time perde muito. Então, eu acho que o São Paulo, ele é um time que foi montado de uma forma bacana, foi muito assertiva a contratação do Lucas Moura, foi muito assertiva ali a vinda do Caleri, só que aí ainda precisa montar um time, precisa ainda contratar. E aí não adianta jogar na culpa no Carpini, porque o Carpini é um técnico que está começando. Embora eu acho que, se for eliminado, se perder no final de semana, eu acho que não chega a enfrentar o Palmeiras. Eu acho que vão acabar pedindo a cabeça dele. Só que nesse ponto eu não vejo culpa do técnico. Eu vejo que o São Paulo apresenta muitas limitações. A Supercopa, por exemplo, foi um jogo em que o São Paulo muito soube se defender. Ele soube se defender, tem muitos méritos nisso, obviamente.
Só que o time do São Paulo, eu não sei se suporta uma temporada tão extensa de 2024, com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro pela frente. Então, no contexto geral, você acha que o Carpini não seja o cara aí que abaixou a energia? Porque o São Paulo vive também uma novela com James. Eu falo James, é da James Ramos Rodrigues. Eu também gosto de falar. James. E ele falou que não queria ficar mais, e aí agora voltou. Ninguém quis ele, né? Voltou. E voltou com na verdade, e é um cara que não rendeu ainda no São Paulo, como o Lucas rendeu. O Lucas chegou e falou, eu tô aqui, cheguei, fiz a grande diferença no São Paulo. Foi a contratação mais assertiva que o São Paulo teve nos últimos anos e fez realmente toda a diferença. Então, eu acho que o São Paulo, como São Paulo, eu tenho esperança que o São Paulo vai fazer uma boa temporada. Não sei se o Carpini caia, mas sua opinião, você acha que ele cai? Eu acho que se ele perder, vai até o final do Paulistão? Eu acho que se perder na próxima rodada, eu acho possível sim ceder a pressão. Eu acho, não, mas como eu falo, eu defendo um pouco o lado dele, porque tudo bem, ele quebra muita cabeça com o elenco do São Paulo, né? Ele tem o Nicão ali, tem o Eric ali, mas, pô, o Lucas não tá disponível, não tem outro centroavante, não tem um meia pra dar conta, ele depende muito do Wellington Rato. O Wellington Rato, ele não é um jogador brilhante e ele teve uma característica que deu certo com o Dorival. Mas não é qualquer jogador que vai dar certo, não é com qualquer técnico que ele vai conseguir, porque é um jogador com suas limitações. Então, assim, você vê o Caio Paulista que foi pro Palmeiras, eu não acho um grande jogador. Mas ele rendeu naquela Copa do Brasil em específico. Então, teve muito jogador que rendeu na mão do Dorival Júnior. Não sei se foi uma motivação especial do vestiário, algo assim, mas que não tem uma grande qualidade técnica, entende? Eu acho que foi aquele momento específico. Acho que Dorival, sei lá, ele passava energia, a galera comprou a ideia dele e começou a fazer tudo aquilo, não sei por ele ou por alguma coisa, porque o São Paulo na Copa do Brasil, gente, era uma coisa assim bonita de se ver. Então foi muita superação. Foi muita superação. Venceu o time do Palmeiras, que é um clássico. Venceu o Corinthians, que é um clássico. Pegou um Flamengo muito... Tava meio que em crise na época por causa do São Paulo. São Paulo. Então, assim, não tô querendo tirar o mérito, jamais. Mas é porque não adianta comprar essa ideia que o São Paulo era um super time. É um time aguerrido, é um time que tem, que nem eu falo, tem os pontos individuais que foi muito importante. Mas a partir do momento que perde o Lucas e que perde o Dorival, fica muito exposto, fica muito ali. Então, eu acho que o São Paulo ainda precisa contratar para ter um time mais forte aí para a temporada. Ok. Sabe tudo essa mulher, meu Deus do céu. Gente, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Corinthians, vamos falar sobre o Santos também, o Santos, né? Santos de Pelé, Santos de Pepe, Santos do Neymar, Santos do Robinho Diogo, do Diego, é Diego, né? Eu até esqueci aqui agora. E é o seguinte, agora vamos falar da nosso patrocinador, Aquagym. Galera, assim, eu malho lá. Ô, Paulinho, você tá malhando? Você tá indo pra academia, não? Você tá nadando? Você aprendeu a nadar lá na Aquagym, não foi? Você aprendeu a nadar lá, naquela piscina lá. Eu passo lá de frente todo dia. Eu não sei nadar. Eu acho que qualquer dia eu vou lá pra aprender a nadar, viu? Mandar um abraço, um beijo pra Carla aí. Gente boa aí, que é uma das donas lá do Aquagym. O que foi que é pra mexer aqui, moço? É pra olhar aqui? Ai, meu Deus do céu. Esse Paulinho, esse cara aqui, ele não sei que milagre que não tá debaixo da mesa, viu? Tem vezes que ele aparece debaixo da mesa aqui. Vamos lá. A Aquagym, a Academia Aquagym é uma academia onde lugar perfeito para você adquirir saúde e boa forma. E lá eles sempre têm um dilema. A sua meta é o nosso objetivo. Então você que quer realmente emagrecer, você quer ganhar uma massa muscular, você que quer superar aí, ganhar uma resistência física, você que quer fazer natação, lá a natação deles é de todas as idades, tá, gente? Lá é desde pequeno, criancinha, Você tá nadando aí, Paulo? Oxi, vou jogar água aqui para você nadar. Desde criancinha a todas as idades, a terceira idade. Então você chega lá, faz uma aula experimental. Na academia também é do mesmo jeito. Tem uma galera lá super bacana, super receptiva, que vai chegar com você, conversar, te dar um melhor lá do espaço lá para você conhecer. Academia Aquagym. Vai lá que você vai gostar. Eu já malho lá, né? Já construí meu pão. Estou construindo meu pão lá. E vamos lá, né? Que a academia lá é top. Beleza, pessoal? Olha, a gente vai falar sobre Corinthians e Santos, mas antes a gente tem uma curiosidade aqui sobre você, porque você, menina, é fã do Calypso! Vai mandar o ratatá. É ratatá que fala? Eu vou fazer é racacá? Tacacá.
Kaká. Tá, cara. A minha filha canta essa música. Ô, beijo, 2 Carolzinha! Racacá. Você sabia a história dessa música? Que, na verdade, ela fez pra uma marca, né? Foi pra uma marca. Não sabia não. Não, Sabia não. foi. A ideia dessa música não foi... Me corrijam, pessoal, aí se eu estiver errado, tá? Falando de corrigir, pessoal. Ó, você que tá aí, ó. Se você tem fé em Deus, se você acredita, se você é uma pessoa boa, compartilha a nossa live, curte, comenta, manda comentário, manda pergunta aqui pra Vicky, se você quiser também. Ela sabe tudo de futebol, tudo mais um pouco, mais 1 trilhão de coisa. O que foi, Paulo? Tem um monte de pergunta aqui. Fala pra gente, hein, meu? Não, senão eu perco aqui. Tem uma galera aí perguntando um monte de coisa, né? Gente, futebol, pessoal, é terrível, né? Mas comente, compartilha. Você agora que tá vendo, tá me vendo aqui? O topete aqui do pai, que depois daqui a gente vai ser patrocinado pela Pantene. Compartilha, comenta lá, dá uma curtida, ajuda aqui o pai a ganhar um biscoito. Eu tenho uns 5 filhos pra criar, meu filho, ajuda nós. Aí o que acontece? O Ratatá foi de uma empresa que ela foi fazer para publicidade e acabou dando certo a música e aí estourou, menino. Onde que você vai? Essa música? Esse amor pelo Calypso aí, me fala um pouquinho disso aí. Não, então, mas assim, é que minha família é toda nordestina, né? Então eu sempre cresci muito ouvindo muito forró. Calcinha Preta, Franca Guiar. Sabe dançar forró? Não. Eu só se eu tiver um pouco alegre. Mas. Ô, Paulo, pega o uísque lá. Não, pelo amor de Deus, para com isso. Mas então eu sempre brinco muito, assim. Aí quando eu fico meio chapada, eu começo a dançar calypso. Mas Eu vi assim, você cantando lá. é algo muito cultural, mas é algo muito que vem da minha infância, assim, dessa questão da família. Então eu sempre gostei dos forró. Eu sou muito eclética, então, na verdade. Então, você já adiantou, eu vou falar do Sandy Júnior. Eu gosto muito do Sandy Júnior, eu gosto muito de forró. Tem meu momento que eu gosto muito do rap. Então, eu escuto de tudo, assim. No Sandy Júnior você cantou num carro mesmo. Que música você estava cantando do Sandy Júnior? Não ter. É um hino pra mim Não da Sandy. ter, não ter. Gente, a galera vai me criticar aqui, mas quando eu era pequeno, eu era fã do Sandy Júnior também. Meu marido, até meu marido canta Sandy Júnior comigo. Eu queria ser o Júnior lá, tocar guitarra. Meu produtor, ele sabe. E teve música do Sandy Júnior que marcou minha infância. Se eu ouvir, eu começo a descer lágrima dos olhos, assim, porque marca um momento da minha infância e da minha adolescência muito grande. E minha esposa também é fã. Então, às vezes ela tá fazendo comida lá, eu pego o violão, porque eu toco um violãozinho e começo a tocar. Às vezes me pergunto se eu viverei sem... Aí ela começa a cantar, que desafinada que só. E a gente viaja, a gente pega aquele repertório todinho do Sandy Júnior e começa a cantar. Cara, eu acho parar. que a nossa vida, assim, tem muitos momentos, né? Eu tenho momento pré-adolescente, que eu gostava muito de Sandy Júnior, aí tem meu momento adolescente, que eu gostava muito de Legião Urbana, aí teve meu momento que eu gostava muito de rap, aí teve meu momento que eu gostava muito do reggae. Mas assim, tudo faz parte da nossa criação, né? Mas ainda escuto cada um pouquinho. Eu também sou do mesmo jeito, adoro forró, calcinha preta, então nem me fala. Eu sou muito Calcinha preta. Bom, vamos falar agora do Santos. Cadê o peixe? Cadê o peixe? Cadê o peixe? Cadê o peixe? Grande Santos, né? Santos de Pelé, né, cara? Como falar do Santos? Eu preparei alguma coisa pra falar nos últimos 10 anos do Santos. O último título do Santos foi em 2006, se eu não me engano. Acho que foi o Campeonato Paulista. 2015, Paulista. 2015? Foi 2015 ou 2016? 15. Não, 2016, verdade. 2016. Foi campeão em 2015 em cima do Palmeiras, depois foi 2016. Exatamente. E aí o Santos vive um drama na vida dele, não só porque caiu para a segunda divisão, mas sim antes. O Santos, há muitos anos, ele tem muito, principalmente no Brasileirão, lutando para não cair. Sempre entre o Z4, subindo ali, descendo, e muitas conturbações acontecendo no Santos. Eu pergunto para você, isso o que acontece? Vem internamente, vem interno de administração, de gestão, que vem acabando com o Santos? Isso vem de técnico que não acertam nas contratações? Isso vem de jogadores também que não compram a ideia do técnico? De muita coisa. O que acontece com o Santos e o que aconteceu com o Santos para o Santos chegar ao nível de cair para a Série B o ano passado? Então, eu acho que o Santos, na verdade, ele é um time que sempre surpreendia, para ser bem sincero. Porque o Santos montava um time com uma molecada, com alguns jogadores medianos tecnicamente, você falava, pô, o Santos não vai chegar a lugar nenhum. Aí, 2019, foi vice-campeão brasileiro. O Santos não vai chegar a lugar nenhum. Aí, 2020, chegou na final da Libertadores da América. Então foi bem oscilando. Aí eu acho que de mais de 2022 para cá que começou mesmo essa crise. Porque o Santos é um time mal administrado. Então essas administrações não soube gerir o dinheiro de vendas, né? A categoria de base, que é um ponto muito forte do Santos, revela jogadores, mas vende muito cedo.
não dá tempo de render muito bem o jogador, ou às vezes a própria base é o que segura o time do Santos. Então, essas oscilações que pegam muito na equipe. Eu acho que a Série B era já um pouco premeditado, porque foi depois de 2020, que foi finalista da Libertadores, né? Bateu na trave, o Santos veio numa queda livre. Então, eu já esperava, só que essa virada de chave da Série B, que assumiu agora o presidente Marcelo, eu acho que ele montou um time muito interessante. É o Carelli agora que tá no Santos. E o Carine, perdão. O Carine agora, será que dá certo o Santos dessa vez? Eu acho que vai, tanto que o Paulista tá aí, o time do Santos é o melhor time até o momento do campeonato. Já classificou com muitas rodadas de antecedência. É um time que joga bem interessante. Teve algumas contratações aí, para mim, assertivas, como o próprio Juliano, né, o próprio Otero, que agora está fazendo um papel do Juliano, mas não tão bem tecnicamente, mas às vezes ajuda em alguns momentos. Né? Tem muitos jogadores por ali. Teve o Rincon do ano passado, mas aí agora está o Furk jogando pelo meio. Cara, tem o Gil agora por ali também. Então, assim, eu acho que o conjunto da obra que o Santos montou, com jogadores acessíveis, mas bons tecnicamente, vai ser um time interessante para a temporada com a Série B. Não joga a Copa do Brasil, né? Porque essa aqui não teve índice no Paulista do ano passado, mas eu acho que pode ir longe do Campeonato Paulista. O Santos, ele consegue sair esse ano da Série B? Você acha que ele vai acontecer igual aconteceu com o Palmeiras, que mesmo que tenha caído, ele voltou rapidamente para a Série B, que aconteceu com o Corinthians, ele sai dessa rapidamente, e você acha que ele volta mais forte depois de ter essa queda para a Série B? Voltar mais forte eu não sei. Eu acho que isso vai muito ainda, é muito etapas, né? Então, assim, acho que primeiro tem que olhar para a Série B. Muitos times voltaram da Série B. O Grêmio voltou lá em cima, né? Foi vice-campeão brasileiro. Já o Cruzeiro não voltou tão bem. O Vasco voltou capengando, agora que tá melhorando. Então, não sei, é muito imprevisível, mas com esse time eu acho que dá para subir tranquilamente, sim. Até porque esse ano a Série B ela não está no nível tão exigido, né, tecnicamente. Só tem o Santos ali. Teve um ano que teve Grêmio, Vasco, Bahia, tava tudo junto ali, Cruzeiro. Então, acho que esse ano tem só o Santos ali. Lógico, a Série B não é um campeonato que envolve muitas viagens, às vezes isso é desgastante. Então, o elenco do Santos, que tem um elenco com jogadores com um pouco mais de idade, pode ser um pouco desgastante você, de repente, sair de Santos e ir lá para a Amazônia, porque agora tem a Amazonas lá, depois vai lá para o extremo do Nordeste, então pode ser cansativo. Só que o calendário do Santos, ele só tem o Paulista, então tem tempo para tudo isso, para essa recuperação. Então, eu acho que dá, sim, para o Santos ir bem na Série B. Não sei se consegue ser campeão, mas eu acho que dá para o time subir, sim, tranquilamente. Que o Peixe volte, né? Vai fazer falta. É um time que tem suas tradições, foi o time de Pelé, que ganhou tudo também, que teve sua época também, que ganhou tudo. E que mesmo que não tenha uma torcida tão expressiva como o Corinthians e o São Paulo tem, mas é um time ali que sempre teve títulos importantes. Então, o Santos, volte, que a gente vai sentir saudade de vocês esse ano. E a gente sempre ganha do Santos. Ei, Rogério Ceni que diga, fazendo sempre gol de falta em cima do Santos. Nossa, maravilha. Deixa eu falar, vamos falar do Coringão? Alô, corintianos! Olha, rapaz, eu tenho poucos amigos corintianos, viu? Mas eu vou falar, ainda bem. Alô, João Neto, tem o nosso amigo João Neto. Ô, Jean, nosso produtor aí, tem um amigo que briga direto. Eles dois. O amigo João Neto. Vamos falar do Corinthians. Nos últimos 10 anos aí, o Corinthians foi um time que oscilou bastante. Ganhou campeonatos interessantes, Paulista, Brasileirão, tal. Acho que teve Copa do Brasil também. Mas que agora, nesse momento, se encontra numa situação difícil no Z4, como o último do seu grupo. Atrás de times como o Mirassol, Red Bull, se eu não me engano, e o Inter. E o que acontece? O time do Corinthians é um time que vem sofrendo essas quedas aí. E aí tem uma torcida muito forte que vai lá, que vai para cima dos jogadores que falam, que quer uma resposta dos jogadores. E um dos jogadores que é muito cobrado é o Cássio. Que, na minha opinião, o Cássio foi o cara que mais deu o título pro Corinthians importante em 2012 e 2013. Aquelas bolas lá que ele pegou lá no final contra o Vasco, aquele jogo no Mundial contra o Chelsea, que eu torci tão contra, que ele fez defesas importantes. É um jogador assim, que tem uma história muito grande no Corinthians, mas que quando o bicho pega é um dos mais cobrados. Então eu queria saber o que você acha, o que está acontecendo com o Corinthians? É problema também de gestão? É problema de jogadores, que teve o problema do Luan, que ficou lá
foi fortuna de dinheiro e não produziu nada. Eu lembro que o Neto direto ficava falando, é problema de técnico, entra técnico, sai técnico, traz jogador, muda de jogador, traz Paulinho, traz Gil, traz jogadores que deram certo e depois entram, não dá certo, aí você pensa que ele vai embalar, ele desce. O que acontece com o Corinthians? Eu acho que um grande problema do Corinthians é um pouco da arena, a dívida que envolve a arena, né? Então é um dinheiro que vai embora e o Corinthians não consegue ali administrar com essa dívida. Eu acho que até se o Corinthians não tivesse a arena, embora foi muito importante para a questão de ter um estádio, se não tivesse essa dívida, eu acho que o Corinthians hoje ocuparia um dos maiores cenários do futebol brasileiro. Porque, cara, é o último time sul-americano que levou um mundial. Então, assim, isso não é para poucos. Né? Há 12 anos que nenhum time sul-americano bate no Mundial e faz o que o Corinthians fez. E ele foi o último. Montou times importantes, montou times bons. Só que o problema é que, a partir do momento que muito dinheiro saindo e menos entrando, aperta a situação. E o futebol ele é uma bola de neve. Se você não tomar cuidado com as suas dívidas, essa bola de neve aumenta de formas absurdas. O Corinthians teve uma má administração do Duílio. Então, Augusto Melo, que agora é o atual presidente, pegou uma terra aí arrasada. Sinto que ele está um pouco perdido. Assim, o que o Corinthians tem de vantagem muito é a torcida corintiana, que jogando em casa tem muita força, mas eu vejo que o Corinthians precisa se acertar com o seu time. O Paulista, eu acho que vai ser muito difícil a situação de classificação, eu acho que não classifica, mas tudo bem. Eu acho que não é um momento de desespero. É um vexame, já deixa o ano desanimado, mas é um time em reformulação. Então, acho que ainda é possível chegar a outras contratações, embora tenha esse problema financeiro, mas eu acho que dá para ter uma saída. Olhar para a base, né, a categoria de base, que é a atual campeã da Copinha, tem jogadores bons por ali, o garoto Arthur, né, o garoto Wesley, então acho que tem uma molecada bacana. Só que tem que ter paciência, tem que dar uma paciência também para o técnico Antônio, português, ele tem uma visão de futebol interessante, fez um trabalho bacana no Cuiabá, só que é tudo questão de tempo. Então, assim, o Corinthians, ele precisa, antes de tudo, dar uma vazão para essa dívida. Acho que a dívida da Arena é uma dívida que atrapalha muito a vida do Corinthians. Porque a partir do momento que, cara, muito dinheiro entra, mas muito também sai por causa da dívida. Então, assim, o Corinthians tem que achar uma estratégia, já tentou acordo com a Caixa. Eu acho que tem que ir tentando, porque é essa pedra do sapato do Corinthians. E assim, é muito grande a dívida, né, cara? Acho que segundo Augusto Melo, já beira 2 bilhões. 2 bilhões. Como? Eu não sei se é tudo isso, que é um valor muito, muito alto. Eu acho que... Mas é um valor muito alto, sim, então, de se depender dívida. dessa dívida aí, o Corinthians pode ir ladeira abaixo, porque... Eu acho que o que não deixa o Corinthians ir ladeira abaixo, é a torcida. É a renda de torcida, é a torcida que consome muitos produtos, é a torcida que sempre está presente. É o time do povo, assim, a torcida. Assim, eu sou São Paulino, mas a torcida do Corinthians é uma torcida muito forte. Sim, empurra o time, muitas vezes o time tá ali capengando, acredita, mas o Corinthians sempre é aquele time que faz o gol no final. No finalzinho lá, ele faz aquele gol e... Eu já sofri muito isso com o São Paulo, de mata-mata. Por causa dessa força, desse empurrão que a torcida dá. E em contrapartida tem isso aí, os jogadores sofrem essa pressão, porque uma vez que eles começam a cair de rendimento, a torcida tá lá. Eu acho que a torcida que mais cobra ali é a torcida do Corinthians, mas eu acho que o Corinthians vai encontrar o seu caminho. Eu acho também. Vamos ver. O Augusto Melo tem um trabalho muito grande pra frente. Ora, vamos lá. Hoje a gente tem um quadro aqui que é muito interessante, que é Descubra Quem é o Jogador. Cara, eu não sou boa nisso, não. Vamos lá. Mas eu acho que vai ser muito bacana, porque assim, são jogadores muito conhecidos e que só tem o nome deles aqui, que é o nome deles de batismo, de cartório, mas quando eu começar a falar, você logo vai destrinchar de quem é. Vamos lá. Ele foi um dos maiores ponta-direita que o mundo já teve e que o Brasil teve. Principalmente na Copa de 62. Nossa. E na Copa de 1958. Ele foi tricampeão mundial junto com o Pelé. Ele jogou no Botafogo e Corinthians. Era um cara que tinha as perninhas tortas. Garrincha. O nome dele é Manuel Francisco dos Santos. Garrincha. Conhecido como Garrincha. Eu dei muita pista pra você. Não, falou Botafogo, eu já imaginei. Não, fui bonzinho. Direito, já fiquei na dúvida. Fui bonzinho demais. Porque ela falou que não sabia. Eu fui bonzinho demais. Bom, agora essa aqui não vou ser bonzinho, não. Vamos lá. Ele foi um dos maiores meio-campistas que o Brasil já teve. Um dos melhores jogadores do mundo também. Reinou
na década de 80. Não vou falar nem o nome do jogador, não vou falar nem em que time ele jogou, não, você vai acertar. Zico. Ele foi sucesso, ele foi muito sucesso, ele foi um dos caras que mais bateu falta com perfeição. É o Zico? Pô, mano. Arthur Antunes Coimbra. Eu não sei o nome do Zico, eu sei que o Zico batia falta bem. Ah, não tá dando não. Ela tá acertando antes de eu falar o nome do jogador. Ah, não, você falou batedor de falta nos 80, eu já lembrei do Flamengo de 82 com o Zico. Vou parar de dar mais pista pra você. Vamos ver isso aqui se você acerta. Bom, o nome dele, vou falar o nome dele. O nome dele é Marcos Evangelista, tá? Ele foi um dos maiores laterais que o Brasil já teve. Ele foi campeão também do mundo. E Cafu? ele Cafu. Eu dei muita pista, eu sou bonzinho, cara. Eu não sabia que o nome do Cafu era Marcos Evangelista. Então você tá vendo agora. Bom, esse aqui também. O nome dele é José Roberto Gama de Oliveira. Ele foi um dos melhores meio-campistas que o Brasil já teve. E foi campeão do mundo também. E tem uma coisa muito engraçada. Que na época que ele foi campeão do mundo, ele fez uma das cenas que mais marcou o mundo. Sabe quem é? O nome dele é José Roberto Zé Gama Roberto? de Oliveira. José Não. Roberto Gama de Oliveira. Campeão mundial de 1994. Quem Ah, o é? Bebeto. Bebeto. Ah, sério, eu fiquei pensando em 2012. Mas eu também lembrava a cena. Eu lembro da cena do Zé Roberto na preeleição do Palmeiras da Paulista de 2015. Mano, se eu dar muita pista, você acerta de primeira, mano. Você é muito ligado no futebol. Você é muito. Vamos lá. O nome dele é Ricardo Isaacson dos Santos Leite. Meio atacante. Jogou muito. Foi campeão do mundo também. Corria com uma velocidade extraordinária. Fez parte. Agora você vai acertar. Fez parte daquela emblemática seleção de 2006. Qual é o nome? O nome dele é Ricardo Isaacson dos Santos Leite. Que posição? Meia campista? Ele é meio campista ali, mais jogando pra frente. O meio campista, assim, é meio campista atacante, né? Que ele É o fazia muito Ricardinho, gol. não? Não. Agora eu quero ver ela acertar. Aí, pessoal de casa aí, ó. Que vocês Mas, tá cara, vendo aí. meia campista daquela seleção, tinha o Kaká, tinha... Era o Kaká? É o Kaká? Eu sabia... Cara, eu sou péssimo como jogador, cara. O que em 2006 é o Kaká, cara. Ai, foi o Kaká, realmente. Mas se você falasse que jogar São Paulo, eu ia matar jogos de primeira. Vamos lá. Essa aqui, eu não vou ficar dando pista pra você. Você acerta logo, mano. Se eu ficar dando pista pra você, que jogou de tal time, você mata. Não, você é muito rada pra acertar as coisas. Vou dificultar mais ainda. Vamos lá. O nome dele é Givanildo Vieira Luiz Fernando de Souza. Sabe quem é já? Você balançou a cabeça? Eita. Esse Hulk não tem como. O nome do Hulk não tem como. Agora você sabe por que o nome do Cafu era Cafu? Porque ele era, assim, ele tinha um ponta direita que chamava Cafuringa. E aí o nome dele chamava ele de Cafuringa também, aí ele diminuiu pra Cafu. Então foi baseado nisso aí. Sabia disso não. Nem eu sabia, mas a gente ficou. Por isso que a gente descobre a caída, né? A gente descobre cada coisa. Vamos ver esse aqui. Esse aqui vou ver se você sabe. Carlos Caetano Bledorn Verri. Sabe quem é? Não. Bom, você já viu esse cara tanto na sua vida? Você já ouviu comemorando tanto? Você já sentiu tanta alegria e orgulho dele que você nem imagina? Eu não vou falar o que ele era, que não você já acerta de primeira. Mas ele é um campeão mundial também. Ele é um campeão mundial, era volante, meio de campo. E nos deu muita alegria pra gente. E ele era do Sul. Veio lá do Sul. Agora você vai acertar. Jogou no Internacional. Agora você vai acertar. Não tô sabendo não, E cara. ele é um dos maiores capitães, né, que o Brasil já teve. Não. Ninguém comemorou como ele. Assim. Cara, eu tô perdida. Até que fim. Agora eu vou começar a dar mais dica. Campeão de 1994, levantou a taça pelo Brasil. Quem é? Já sabe quem é? O pessoal tá respondendo? Cara, eu tô captando Então, aqui. agora você vai acertar. Pô, é o Dunga. Nossa, como que panguana.
Claro que é o Dunga. Ai, meu Deus do céu. Carlos Caetano Bledoni Verri. Eu acho que é Eu fiquei Verri. pensando, volante 94 internacional. Pô, é o Dunga, cara. É que Dunga eu lembro, se você falasse técnico da seleção, Tá bom, que pode só tirar. treinou a seleção, não treinou mais nada, eu ia saber que é o Dunga. Pode tirar. Paulinho, tira que tá gostoso aí, meu. O açaí do Gilson aí arrasou, né? Não, mandou bem. Açaí do? Do Gilson. Gilson, presidente do Porcólatras. Alô, Lubrificar, nosso patrocinador aí, ó. Ô, Marcinho, se não tiver online aí, depois eu vou dar tapa na sua cara, hein, meu. Vamos lá. Agora esse aqui, vamos ver se você acerta esse aqui. Vou falar o nome do jogador primeiro, porque eu comecei, a ideia não era falar, mas você já vai lá e acerta. Mas no Dunga eu te dei trabalho. Nelson de Jesus da Silva. Nelson Gomes. Vamos lá. Ele jogou... seu apelido surgiu graças a Dida, atacante do Flamengo. Eu não sei se você não sabia. Vamos lá. Ele jogou no Corinthians. Que ano? Ele jogou no... Ele jogou muito tempo do Corinthians. Não vou falar o ano, não, você vai acertar. Vou dificultar pra você. Pessoal, foi um jogador do Corinthians. Pra mim, ele me trouxe algumas tristezas, entendeu? Ele era um cara que jogou na seleção também e era bastante calmo. Calmão, tranquilão, de boa, suavão. Ele nunca foi um cara de falar muito, sempre foi um cara mais tranquilo. Jogou no Corinthians em 1998, em 1999, e vou falar logo quem foi. E fez Raí chorar 2 vezes na semifinal do Campeonato Brasileiro de 99 ou foi 2000. Oxi, Nelson? Ele disse que o Nelson. Petit não chama Nelson. Nelson. Ele fez parte daquele time então. do Corinthians que ganhou tudo em 98, 99 e fez o Raí chorar 2 vezes na semifinal do Campeonato Brasileiro, naquele empate 2-2, que ele pegou 2 pênaltis. Falei! Aí, galera! É o Dida? Aê! tá. Tive que falar, meu. É o Dida, Dida, mano. É o Dida, cara. Se falasse que jogou no Mila como goleiro, eu ia lembrar dele. E por isso que eu não falei, tá aqui, ó, Mila, seleção 2006. Não falei 2006 também. Aqui, ó, o apelido dele surgiu graças a um nome também de um ex-atacante flamenguista que chamava Dida. Eu fiquei pensando que ele já tinha jogado no Flamengo. Fiquei meio dúvida, Tá mas... vendo como é que eu dificultei pra você É, agora? esse aí foi difícil. Claro. Vamos lá, outro lá. Ricardo Lucas Figueiredo Monte Raso. O nome do jogador é grande, né, cara? Parece que... Gente, misericórdia. Ele é um jogador da década de 90. Né? Fez muitos gols em times paulistas. E jogou em times paulistas. Qual é o nome? O nome dele é Ricardo Lucas Figueiredo Monte Raso. É o Ricardinho, não? Não é Ricardinho, não. Ele jogou muito em muitos times. Deu muita alegria pro meu São Paulo também, porque jogou no São Paulo, jogou no Santos. Fez muito gol. Essa ela não acertar. Eu deixei essa aí pra ela não acertar mesmo. Fez muito gol, inclusive no Campeonato Brasileiro de 98. Nossa. E ele fazia... Vou falar logo quem é, pessoal. Ele fazia dupla com França. Lembra do França do São Paulo? Sim, vagamente. Vagamente. É porque eu sou de 92, então... Nossa, você é mais nova do que eu, então. E ele jogou muita bola, jogou no Santos, jogou no São Paulo, fez muito gol. E exatamente o nome dele é porque... O apelido dele é porque ele fazia muito gol de um nome de outro jogador que fazia golaço. Aí ele pegou esse nome. Eu lembro do patrocínio que era do Bombril, do São Paulo nas costas, e ele vestia essa camisa hein? na época. Esse eu lembro pouco, eu não sei quem é não. Não sabe? Pessoal, vocês sabem? Jogou no São Paulo em 98, 99, 2000, jogou no Santos também. E o apelido dele é 2 consoantes, repete 2 vezes, né? É um apelido pequeno, assim. Não vai lembrar, não vai saber? Dodô. Não lembrava. Sério? Você não lembra do Dodô? Não, mãe. Que jogou no São Paulo? É o que jogou depois do Fluminense. Isso, ele depois jogou... Mas só em 2008. Não, será que é o mesmo? Não é o mesmo. Não Ele lembro, cara. Não lembro. Essa Dodô aí... Esse aí sempre pegou. Ave Maria, essa aí é difícil, hein, galera? Só quem é torcedor de São Paulo há muito tempo que sabe. Agora, vem aqui outro por último para acabar. Vitor Borba Ferreira Gomes. Aí isso aí eu vou entregar logo quem é. Ele foi meio-campista do Barcelona, jogou na seleção brasileira e campeão de 2002. Para mim foi o melhor jogador da Copa, igual ele. Rivaldo. Rivaldo. Acertou, Rivaldo garoto. foi maior, você é doido. Rivaldo Saudades. Saudades, né? E aí a gente já pega o gancho para falar de seleção brasileira também, porque o que aconteceu? A seleção brasileira vem passando por um momento difícil. Eu acho que é um dos momentos mais delicados aí que a seleção está passando nos últimos anos, porque na era Tite não ganhou Copa do Mundo, mas sim estava ganhando todas
né, nas eliminatórias. E, infelizmente, nossa seleção aí teve essa mudança de técnico de interino para agora para o Dorival. Você acha que a seleção agora se acerta? Você acha que em 2026 a seleção entra como favorita? Essa galera que está vindo aí agora, que é uma galera que do Vinícius Júnior, do Rodrigo, do Endrick, de um possível Neymar, talvez, ninguém sabe. Você acha que rola? Vai? Não sei, cara. Não sei. A seleção não conseguiu nem vaga nas Olimpíadas. Foi vexame atrás de vexame. Tudo bem que foi uma seleção com, né, sub-20, foi treinada, né? Então muda um pouco, mas cara, eu não sei não, de verdade. Por mais que eu gosto muito do Dorival, a seleção tem grandes jogadores, mas para ser bem sincera, eu fico bem pensativa como é que vai ficar. Eu não tenho muita expectativa com a seleção brasileira não. Não querendo desanimar a galera, mas assim, eu acho que a seleção ela não tem aquele conjunto da obra que anime e não tem jogadores que tenham brilho pela seleção. O jogador hoje em dia pensa muito na Europa, eles se dedicam para a Europa. Eles dão o melhor deles na Europa, mas eles não têm o melhor deles pela seleção. E eu acho que isso que pega bastante. Então, eu gosto muito do Vinícius Júnior, do Rodrigo, tem o Vitor Roque, tem Endrick, tem uma pinga de jogadores bons. Mas eu não sei, e sem contar também que tem o Dorival, que foi muito bom pro futebol brasileiro, justo estar na seleção hoje, mas eu não sei se a ideia dele vai bater com esse estilo de jogadores que estão vivenciando indo cada vez mais jovens para a Europa. Então, assim, é um futebol diferente, é uma tática diferente, é um pensamento diferente. Então, não sei se vai casar com a seleção brasileira. Então, não sei se, cara, para mim é uma incógnita muito grande. Ficamos na torcida, né? E ainda tem o problema extracampo da CBF também, que a gente não sabe nem quem vai ser o presidente daqui a alguns tempos. Enfim, é uma loucura. CBF. A política envolve. O que foi? Não foi, Paulo? Ah, sim. O que foi que aconteceu? Ele me deixa doido aqui, velho. Mozão? O Mozão aqui. Manda um beijo aí pro... Como é que é o nome dele? Lucas. Eu tô indo já, viu, Lucas? Daqui a pouco a gente tá indo, tá? A Carolzinha já tá chamando você lá, já, né? Certeza. Certeza, a Carol tá Lucas sentindo é meu falta. parceiro de vida, cara. Aí, e falando disso aí, fala um pouquinho de família. Como é que foi ser mãe pra você? Eu vejo que você curte aquele momento, aquela coisinha, aquela menina mais linda do mundo, assim. Como é que foi a realização pra você? Foi um sonho. Um sonho. Eu e o Lucas tínhamos um sonho de ter a nossa menina, de ter o nome Caroline, que foi inspirado na música do Raça Negra. Então, assim, a gente tem uma história muito bacana, a gente cresceu muito juntos, a gente está 9 anos junto, vai fazer. Então, a gente cresceu, amadureceu, a gente teve muitos erros, mas teve muitos acertos. A gente construiu uma família muito bonita. Tem, além da Carol, minha filha, que é uma realização de um sonho. Tem o filho dele, o Pedro, que eu tenho como filho para mim também, porque... Cara, aquele moleque tem 11 anos, então me ensina muito, sabe? Me ensina muito. Me ensinou muito a amadurecer, me ensinou muitos pontos. Então, assim, é a nossa família. E, cara, eu vim de uma estrutura familiar muito boa, graças a Deus. Então, tem minha mãe e meu pai até hoje, que, cara, e meu irmão, que pra mim é tudo. E aí o meu mundo ganhou mais eles, né? Ganhou o meu marido e a Carol e o Pedro. Então, assim... Cara, eu acho que é tudo que eu tenho nessa vida. Eu falo brincando do Chivete, falo brincando do Palmeiras, mas nada me proporciona uma alegria, uma paz tão grande quanto eles. Então, assim, chegar em casa, eu vou ser bem sincera, eu tô doidinha pra já chegar em casa, dar um abraço na minha filha, dar um abraço no Lucas, que é meu parceiro, um cara assim... Cara, ele... Se hoje eu me formei no jornalismo, se eu tô em campo de futebol... É porque ele me apoia, porque ele acredita em mim, porque ele vê um potencial. Acho que se não fosse ele pegar na minha mão e me motivar, eu não teria ido longe. Então, assim, o Lucas é um cara que, eu gosto demais, assim, tipo... Hoje que eu falo que é o meu marido, é prático, mas ele vai além. Ele é um parceiro de vida. Então, assim, graças a Deus, assim, eu posso amanhã acordar sem nada. Mas tendo minha família, velho, eu continuo me considerando a pessoa mais rica do mundo. E é aí que mora a felicidade. Sua trajetória de vida, pra gente estar fechando aqui, a sua trajetória de vida, eu encaro como um sucesso. Mesmo que você ainda não tenha alcançado algumas coisas que você queira, mas por você estar aqui e ser um destaque na nossa cidade, que pra mim é um destaque, pra muita gente também é um destaque, e é um orgulho, assim como várias pessoas sentam nesse sofá, que é daqui um orgulho pra gente, isso é muito gratificante. Agora, eu quero que você fale pra gente... da sua trajetória de vida, de quando você começou lá, sendo uma menina ainda sonhadora com muitas coisas, até aqui, você conquistou tudo isso aí, a sua família, o seu emprego,
está conquistando o seu trabalho profissional no meio do jornalismo, que é uma coisa que é nato seu, é dom seu, Amém. é de você, isso é genuíno, totalmente peculiar de você. A sua voz já sussurra já o jornalismo, já sussurra já uma locutora, qualquer coisa que seja dessa veia já é de você. Agora, assim, o que você fala, como foi para você durante essa trajetória toda? E o que você fala para as pessoas também que tentam conquistar suas coisas, que querem chegar, assim, tipo, onde você chegou, que são de lugares diferentes. Às vezes a pessoa quer ser jogador, Sim. outras pessoas quer ser cantor, mas assim, eu vejo uma determinação muito forte da sua pessoa, em todos os ambientes, não só como familiar, mas como profissional também. E você está chegando muito longe e vai chegar muito longe. Mas para chegar onde que você chegou aqui agora, teve um trajeto. Sim. E como foi essa trajetória, como foi e como ela será daqui para frente? E para quem quer chegar, como é que tem que ser? É difícil eu falar isso porque eu ainda não cheguei muito longe, Mas né? vai chegar. Mas assim, o que eu busco em mim, cara, é muito fé em Deus sempre, em primeiro lugar, e humildade, cara. Eu acho que a humildade vai te levar para qualquer lugar. Pode ser que não seja no ganho ou no retorno financeiro, mas a humildade vai fazer você ter amigos, que graças a Deus eu tenho muitos, que nem eu falei agora do Gilson, eu não sou amiga do Gilson, minha família é amiga da família do Gilson. Então, a minha família tem outros amigos que são família. Assim, tipo, você não tá sozinho, eu já tive momentos muito complicados na minha vida, mas que eu tive amigos que abraçaram, que seguraram minha mão, meus primos, que são como meus irmãos, a minha família. E, cara, eu acho que a gente chegar ao valor nisso, a gente olha e fala, pô, eu venci na vida. Quando eu olho a minha família com saúde, quando eu vejo, assim, um aniversário meu, que às vezes eu vou no fundo do quintal da minha casa e faço um churrasquinho entre meus amigos, entre as pessoas que eu amo, o meu ano novo, que eu passei só com meus amigos ali, que são amigos de longa data, amigos de mais de 10 anos, sabe? Amigos que, pô, estão firme e forte. Eu sempre olho e agradeço e falo, Deus, eu sou muito abençoada. Igual eu falo, eu posso amanhã não ganhar um salário astronômico, ser muito famosa no jornalismo, mas só onde eu cheguei, de saber que alguém no mundo olha e tem eu como referência para falar de futebol, que já me assistiu alguma vez, só de ter o sentido, o sabor de pegar um microfone e falar para uma câmera, cara, eu já estou muito feliz. Só de graças a Deus eu ter conseguido o meu diploma no jornalismo, poder morrer um dia e falar, cara, eu sou uma jornalista igual eu sonhei, eu já me sinto realizada. Então, assim, eu sei que eu não vivo disso, mas, cara, eu vivo de tantas coisas boas que talvez não seja esse o meu caminho. Então, o importante é que, assim, no final de semana eu tenho um joguinho para fazer, eu tenho um joguinho para aprender, eu gosto de falar de futebol, eu tenho nesse meu meio, tá ótimo. A única coisinha que falta é eu conseguir construir minha casinha, mas eu sei que eu vou conseguir em breve, nem que seja 2 cômodos pra gente morar e sair do aluguel, mas... Cara, o que eu tenho hoje eu já sou muito, muito grato. No bate-bola de 1 minutinho, eu vou te falar. Para você, palavras, você só responde para você o que significa fé, Deus. família, Tudo. o amor Tudo também. e a vida. Felicidade. Deus. Alicerce. Então, Vou fazer palavras igual o Rony, bonitas. jogar muito. Eu esqueci até a frase que ele falou. Gente, nosso podcast está acabando por aqui. Eu dizer para todos vocês que foi um prazer entrevistar essa loira, essa menina, essa mulher maravilhosa. É uma mulher que é elegante e é muito humilde, viu, gente? Você falou sobre humildade, mas é um ponto seu. E tem uma energia muito boa. Quando ela mandou o primeiro áudio para mim, e aí, vamos marcar na segunda, que amanhã é aniversário da minha sogra? É Beijo pra verdade. sua sogra. Eu falei, não, claro, aniversário da sogra é sagrado. Vamos deixar para hoje, claro, vamos marcar certinho. E aquela coisa, eu falei, mano, essa menina tem energia boa, isso é bom, cara. Porque a gente que convida, quando a gente sente a pessoa, que é aquela coisa toda, já fica todo entusiasmado. Dizer para você que foi um grande prazer, assim, um orgulho, né? É a minha primeira entrevista diante de uma jornalista formada e também que atua na área. Sim. E eu aprendi muito com você e eu aprendo muito com as pessoas e vou aprender isso. bastante te acompanhando daqui para frente. O Descubra Caieira está de porta aberta para você aqui. Um dia que você quiser vir falar alguma coisa sobre futebol, quiser indicar alguém para a gente também que você conhece e que quer destaque em Caieiras no mundo do futebol, a gente vai aceitar, vai acolher com o maior carinho. Viu? Descubra Caieira, toda a nossa equipe aqui. Paulinho! Tá assim, muito, muito feliz e se sente muito realizado por ter entrevistado você e ter tido vocês
conosco aqui, tá bom? Tamo junto, muito obrigada, parabéns pelo projeto. Eu que agradeço. Assim, a galera de Caieiras, tem muita gente talentosa aqui, cara. Tem cantor, tem jogador, tem jornalista, tem de tudo. Tem até as pessoas que podem não ter esse status, mas que, cara, tem pessoas que... Um pedreiro muito talentoso, uma professora que vira um ícone, cara. Então, tem muita gente em Caieiras, então eu espero que esse projeto cresça cada vez mais. Muito obrigada pelo espaço. E é isso, tamo junto. Muito obrigado você, Obrigada. muito obrigado nossos patrocinadores, a Lubrificar, serviços automotivos, alô Valéria, alô Dani, Daniel, alô Marcito, alô Lucão, essa equipe maravilhosa aí. Também agradecer a Aquagin também, da Carla, muito obrigado, viu, Carla? Agradecer também o Gilson pelo açaí que estava maravilhoso, muito bom, os nossos parceiros aí, que é muito importante, porque assim, a gente também está começando agora em ascensão, nosso podcast está em ascensão, a gente está crescendo e é muito importante que a gente tenha os patrocinadores como apoio para esse projeto proliferar aí para frente. Beleza? Muito obrigado, pessoal de casa, um beijo para vocês. Paulinho, obrigado, viu, mais uma vez. Você é um cara que tá em todos os lugares e me enche o saco o tempo todo, mas eu te amo. Beijo, galera. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até quarta-feira que vai ter Descubra Caieiras musical com Rai Batista. Tchau, pessoal. Um beijo. Fui. Corta aí, fuinha. Descubra Caieiras. Oferecimento Drive Music Estúdio. Lubrificar. Serviços automotivos. Academia Aquagin. Sua meta é o nosso objetivo.